Sara, você sabia que existe um artigo científico que literalmente mudou a forma como construímos inteligência artificial hoje? Um paper que tem mais de uns 5.000 citações e que praticamente criou toda a base do que conhecemos como transferência de aprendizado? Alex, uns 5.000 citações? Isso é impressionante, mas me explica uma coisa, o que exatamente esse trabalho descobriu que foi tão revolucionário? Porque quando penso em IA, hoje vejo o ChatGPT, sistemas de reconhecimento de imagem, tudo parece funcionar de forma quase mágica. Exato. E essa mágica tem muito a ver com este estudo de 2014. Os pesquisadores fizeram uma pergunta aparentemente simples, mas que ninguém havia investigado sistematicamente. Quando uma rede neural aprende a reconhecer imagens, quais partes desse conhecimento podem ser reutilizadas para outras tarefas? Interessante. É como se fosse um estudante que aprendeu matemática e agora quer usar esse conhecimento para física. Perfeita analogia. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Sara, imagine o cenário de 2014. Treinar uma rede neural profunda do zero era um pesadelo. Você precisava de milhões de dados rotulados, semanas de processamento em GPUs caríssimas, e mesmo assim não havia garantia de que funcionaria bem. E isso limitava muito quem podia trabalhar com o IA, não é? Apenas grandes empresas e universidades com muito recurso? Exatamente. E pior, cada vez que você queria resolver um novo problema, tinha que começar do zero. Queria reconhecer gatos. Treine uma rede do início. Queria reconhecer carros. Outra rede do zero. Era como se cada especialista médico tivesse que reaprender a anatomia básica antes de se especializar. Nossa, que desperdício! E foi aí que esse estudo entrou? Sim. Os pesquisadores pegaram redes neurais convolucionais já treinadas no ImageNet, que é como uma enciclopédia visual com milhões de imagens, e fizeram experimentos sistemáticos. Eles literalmente cortaram essas redes em pedaços e testaram. E se eu pegar só as primeiras camadas? E se pegar as do meio? E as finais? Espera, Alex, me ajuda a visualizar isso. Como funciona essa estrutura de camadas numa rede neural? Imagine uma fábrica de reconhecimento visual, Sara. A primeira estação detecta bordas simples, linhas horizontais, verticais, diagonais. A segunda estação combina essas bordas para formar formas básicas, círculos, retângulos. A terceira começa a ver padrões mais complexos, texturas, partes de objetos. E por aí vai até a última estação que reconhece objetos completos específicos. Ah, então é como se cada camada fosse um nível de abstração diferente. Perfeito. E aqui vem a descoberta genial. Eles descobriram que as primeiras camadas aprendem características universais. Não importa se você está treinando para reconhecer animais, veículos ou plantas, essas camadas sempre aprendem a detectar bordas, texturas básicas, gradientes de cor. Isso faz total sentido. É como dizer que, para ser um bom pintor de paisagens ou retratos, você primeiro precisa saber segurar o pincel e misturar cores. Exato. Mas o mais fascinante foi descobrir onde acontece a transição do geral para o específico. Eles mapearam isso experimentalmente, as primeiras camadas são universais, as últimas são super específicas para a tarefa original e no meio há uma zona de transição interessantíssima. E como eles testaram isso na prática? Eles criaram um protocolo experimental brilhante. Pegaram uma rede treinada no ImageNet e testaram transferir diferentes pedaços dela para novas tarefas. Às vezes copiavam só as 3 primeiras camadas, às vezes as 5 primeiras, às vezes metade da rede. E comparavam o desempenho com redes treinadas do zero. E descobriram 2 coisas que ninguém esperava, não foi? Sim. Primeiro, que camadas muito especializadas na tarefa original podem até atrapalhar quando transferidas, elas ficam viciadas no problema original. Segundo, e isso foi uma surpresa total, descobriram o problema da coadaptação. Neurônios que trabalham juntos há muito tempo não funcionam bem quando separados. Coadaptação? Explica melhor isso. É como uma orquestra, Sara. Os músicos não tocam apenas suas partes individuais, eles se adaptam uns aos outros, criam sincronias sutis. Se você pegar só o naipe de cordas de uma orquestra e colocar com um naipe de metais de outra orquestra, pode não funcionar perfeitamente, mesmo que ambos sejam excelentes. Que analogia perfeita! E isso deve ter implicações práticas enormes, não é? Transformou completamente o campo. Eles mostraram que, mesmo transferindo características de tarefas distantes, tipo usar uma rede treinada em animais para reconhecer objetos industriais, ainda era melhor que começar do zero. E mais, descobriram que o benefício da transferência persiste mesmo depois do ajuste fino. Alex, quando você fala transformou o campo, quais são os impactos concretos que vemos hoje? Sara, praticamente toda a IA moderna usa esses princípios. O GPT que mencionamos, ele usa a transferência de aprendizado massiva. Primeiro aprende padrões gerais da linguagem, depois é ajustado para tarefas específicas.
Sistemas de visão computacional, todos começam com redes pré-treinadas e fazem ajuste fino. Então, quando eu uso um aplicativo que reconhece plantas pela foto, ele não foi treinado do zero para reconhecer plantas? Exatamente. Ele provavelmente começou com uma rede que já sabia reconhecer características visuais gerais e depois foi especializada para plantas. Isso reduziu o tempo de desenvolvimento de meses para dias e o custo computacional em ordens de magnitude. E democratizou o acesso à IA também, imagino. Completamente. Antes desse trabalho, criar um sistema de IA eficaz era privilégio de poucos. Hoje, uma startup com recursos limitados pode pegar modelos pré-treinados e adaptá-los para seu problema específico. É a diferença entre ter que construir um carro do zero versus personalizar um carro já existente. E o impacto vai além da eficiência, não é? Mudou nossa compreensão sobre como a aprendizagem funciona. Absolutamente. Este trabalho mostrou que conhecimento em IA não é monolítico, ele tem estrutura, camadas, níveis de abstração. Isso influenciou toda uma geração de pesquisadores a pensar sobre representações hierárquicas, sobre como o conhecimento se organiza e se transfere. E hoje, quase 10 anos depois, ainda vemos os ecos dessa descoberta? Sara, este paper não apenas previu o futuro, ele criou o futuro. Os modelos de linguagem grandes como GPT, os sistemas de geração de imagem como DALL-E, até mesmo avanços em IA para ciências, todos seguem esse paradigma de pré-treino seguido de especialização que foi sistematizado neste trabalho. É incrível pensar que uma pergunta aparentemente simples sobre transferibilidade de características levou a uma revolução tão profunda. Alex, qual você diria que é a lição mais importante deste trabalho para quem está começando a entender IA? Que conhecimento é construído em camadas, Sara. E que as bases sólidas, sejam em IAB ou em qualquer área, são transferíveis e reutilizáveis. Este trabalho nos ensinou que não precisamos reinventar a roda a cada problema novo, mas que podemos construir sobre os ombros de gigantes. É uma lição sobre eficiência, mas também sobre a natureza cumulativa do conhecimento. Uma lição linda para encerrar. Obrigada, Alex, por nos levar nessa jornada atrás de uma das descobertas mais fundamentais da IA moderna. Para nossos ouvintes, espero que tenham percebido como uma pergunta científica bem formulada pode literalmente mudar o mundo.